Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, em segurança em sua casa, residência, estudando, se esforçando para manterem suas leituras, seus estudos, suas pesquisas, né? De maneira organizada, sistemática, para podermos enfrentarmos esse grande desafio educacional, que é trabalharmos com as aulas não presenciais, ok? Na aula de hoje, que será a nossa terceira aula, nós iremos falar, só revisando, na aula passada falamos sobre as práticas corporais que acabaram se esportivizando. Como assim? Ganhando autonomia, ganhando relevância no âmbito social, no âmbito da história da humanidade, através da criação de regras específicas, da organização de regras, campeonatos, de maiores adeptos àquela prática corporal, e aí chegando à sua esportivização, se tornar um esporte, né? Não meramente uma prática corporal. E hoje a gente vai ver na terceira aula a importância, né? Na verdade, os impactos que essas práticas corporais transformadas elas irão ter dentro de uma determinada sociedade, certo? Então vamos começar pelo seguinte: a gente sabe que as práticas corporais, né? Elas são práticas que tinham uma finalidade lá antigamente, lá atrás, e que para se manterem vivas, elas precisavam se esportivizar. Ou seja, se tornar um esporte, né? Entrar no mercado, né? Financeiro, no mercado cultural, no mercado social da humanidade, né? Olha só, quando eu falo mercado financeiro, mercado cultural e o mercado social, simbólico, o que você quer falar com isso, professor? Mercado é que essas práticas corporais no mercado financeiro teriam que gerar lucro, dinheiro, verba. Ou seja, quando o futebol, por exemplo, que é uma prática corporal que exige muito que a corrida, né, o chute, enfim, criou suas regras específicas, se tornou um esporte, né, o futebol que conhecemos hoje, que lá atrás poderia ter outras características, poderiam ter outras outras maneiras de ser realizado, né? Que hoje ele possui novas práticas, novas regras, competições, e isso afetou diretamente. Para ele sobreviver, ele teve que sobreviver no mercado financeiro, a trazer o lucro, atrair os olhares dos investidores. Por isso que hoje em dia você vê a grande valorização dos esportistas, dos futebolistas, né? Dos jogadores de futebol. Quando um ganha, quando uma criança fala, eu quero ser jogador de futebol, não é simplesmente pelo gostar de jogar futebol, mas é a motivação de ascensão econômica, de ascensão financeira, que leva à motivação desse jovem, que muitas vezes é de classe humilde, das classes mais baixas, né? Que aí não tem um acesso social, ou seja, capital social, simbólico, vou explicar mais tarde o que significa isso, que seriam acesso à educação de qualidade, acesso ao sistema de saúde eficiente, entendeu? Acesso ao lazer, à cultura, né? Então esse jovem que possui essas restrições no acesso a esse arcabouço de elementos, né, que poderiam fazer dele um ser social com maior dignidade,
ele acaba recorrendo àquilo que é de imediato para ele. Ou seja, aquilo que está de livre acesso para ele. É o caso do futebol. O futebol, além de trazer o retorno financeiro, né? E como é que traz retorno financeiro, professor? Através do futebol você tem torcedores. Esses torcedores alimentam a máquina do futebol. É por isso que existe campeonato brasileiro, campeonato da Liga Champions League, que é a Liga dos Campeões. Você vai ter os campeonatos nacionais de diversos países da Europa, que hoje é o olhar dos grandes investidores é o futebol europeu, né? Então, todo esse arcabouço financeiro e a da mídia que está em cima e patrocina as grandes equipes, né? E as grandes empresas do mercado esportivo, como Nike, como Adidas. Então, essas grandes empresas que patrocinam também individualmente aquele sujeito. Então, o retorno financeiro é muito grande. Então, isso vai gerar, pessoal, um impacto cultural e social, que é o que a gente vai estudar. Qual é o impacto social? Porque para a gente estudar qual é o impacto social das práticas corporais esportivizadas, a gente tem que entender o porquê essas práticas corporais se esportivizaram. A gente sabe que para a sobrevivência das mesmas, certo? E como é que sobrevive? Principalmente pela questão do lucro, da verba. Então eu posso dizer que o grande impacto dessas práticas corporais na sociedade não pode perpassar, pular o estágio do capital financeiro, do dinheiro. Porque é o que move essas práticas corporais a se manterem vivas no mundo atual. Então vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte, que as práticas corporais, para sobreviver, elas precisam se esportivizar. Muitas das vezes. Se não, na sua grande maioria. Só que para se esportivizar, tem que atrair o capital social. Só que para atrair o capital social, tem que ter o quê? Lucro. Tem que gerar o quê? Demanda financeira. E aí é que entra o capital financeiro. Mas, professor, o que é capital cultural e social? Então, o capital cultural é como você pode influenciar uma cultura, sua cultura pode influenciar em relação a outra. E o capital, veja só, eu não estou falando que é uma cultura melhor que outra, mas como uma cultura, ela vai se projetar em relação a outra. E o capital social ou simbólico é quando você pode não ter necessariamente o capital financeiro, mas tem um nome social, tem grande poder de influência pelo que você carrega dos seus antepassados, do seu nome, da sua herança, herança não financeira, mas uma herança pessoal. Eu vou dar um exemplo para ficar claro nisso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes uma grande família tradicional da. Pronto. Podemos pegar a família imperial brasileira, que hoje não é mais família imperial, porque o Brasil não é um império. Mas, por exemplo, por vir de Dom Pedro I, Dom João VI, né, que foi o rei de Portugal, Brasil e Algarves, né, lá em história, né? Aí vem Dom Pedro I, né, que vai ter um casamento com a Dona Leopoldina e vai gerar descendentes. Aí vem Dom Pedro II e aí vai. Que a monarquia acaba no segundo reinado com Dom Pedro II. Só que os descendentes deles até hoje existem. Certo? Só que esses descendentes talvez não tenham capital financeiro tão grande, por exemplo, quanto é o dono da Ambev. Certo? Mas, por eles serem daquela família tradicional brasileira, eles têm um destaque na sociedade, na mídia, na sociedade, no âmbito social
brasileiro, eles têm uma certa influência. Então eles carregam um material, um capital simbólico, social, de influência. Mesmo não tendo um capital financeiro tão grande, como por exemplo o dono da Ambev, ou por exemplo mesmo como um jogador de futebol. É aí que eu quero chegar. Como o Neymar. Entendeu? Só que o que eu quero falar com relação às práticas corporais que têm impacto social. Então vamos lá. Uma prática corporal que tem impacto social, que mexe com a vida de uma determinada sociedade. Não é uma prática corporal isolada. Ela simplesmente move toda a sociedade em torno de si. O maior exemplo disso que temos é o futebol. Então, olha, na Copa do Mundo o Brasil para. O Brasil para. Para nesse sentido, professor. Todo mundo quer ver o Brasil campeão mundial. E isso tem a ver com o que eu já elenquei atrás, ou seja, principalmente com dois fatores. Eu falei de capital financeiro, capital cultural e capital social. Principalmente pelos dois capitais, cultural e social. Cultural em relação à cultura brasileira, desse amor, essa paixão por essa prática corporal, que é o futebol. E segundo, social, porque ele para realmente a dinâmica, ele modifica a dinâmica social do país. Ou seja, quer um maior exemplo para isso? Copa do Mundo, Brasil final, Brasil e outra potência futebolística. Eu não vou citar aqui o nome para não dar polêmica. Mas vamos botar Brasil e Argentina. Final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Um exemplo. Nossa. Qual é o comércio que vai ficar aberto? Vamos parar pensando nisso aí? Qual é a escola que vai ficar aberta? Qual é o posto de saúde que vai ficar aberto se não for aquele de emergência, de urgência e emergência? Todo mundo vai parar assistir o Brasil e Argentina na final da Copa do Mundo. Então ele tem são práticas corporais que foram esportivizadas e tem um grande potencial de impacto social e cultural de uma determinada sociedade. Deu para entender isso? Claro, eu falei cultural social, mas professor, onde que fica o financeiro? Nossa, as grandes empresas que patrocinam essa prática corporal, essa esportivizada. Como? Coca-Cola, cervejarias. Eu não vou falar Coca-Cola porque senão já falando, né? Senão vai ser uma propaganda aqui. Mas por exemplo, marca de refrigerante, marca de cervejas, material esportivo, telefone móvel, enfim, um grande aparato de empresas que querem lucrar. Por quê? Porque a sociedade está parada. Há visibilidade na mídia para apresentar o seu produto e vender mais. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. A prática corporal esportivizada tem um impacto imenso na vida social, na dinâmica social. Justamente por mover os três elementos: o capital financeiro, ou seja, dá lucro; capital cultural, mexe com a cultura total de uma sociedade; e social, mexe com a dinâmica total de vida de uma sociedade. Mexe. Então nós não podemos dizer que uma prática corporal esportivizada não tenha impacto social. Pelo contrário, tem, e muito. Pelo que já foi exposto aqui a vocês. Ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida vocês vão colocar aqui nos comentários, certo? Do vídeo. Sobre impactos sociais das práticas corporais esportivizadas. E pensem um pouco bem. Quais são? E aí fica a questão para vocês pensarem e refletir. Para vocês, é só o futebol, que é uma prática corporal esportivizada, que tem grande impacto social? E aí eu pergunto, vai lá e pesquisa nos Estados Unidos
Será que é a mesma coisa? É o futebol também? Ou tem outra prática corporal esportivizada que tem muito mais crédito que o nosso futebol? Então vai lá, Estados Unidos, veja lá pra gente. Estados Unidos e outro. Veja na Estados Unidos e veja na... Vamos pegar o Oriente, né? A gente pega aqui ó, em cima Estados Unidos, vamos pegar lá no Oriente o Japão. Será que a relação que o Brasil tem com a prática corporal futebol é a mesma? Será que nos Estados Unidos e no Japão é o mesmo sentimento? Se não for, marca aí e me diga aí. Nos Estados Unidos, com a prática corporal esportivizada, que eles são apaixonados, mobilizam a sociedade e para a sociedade. Qual é a prática corporal americana, nos Estados Unidos que fazem isso? E no Japão? Posta aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha, ok? Eu vou aguardar. Um abraço pessoal, continua estudando em casa. Tchau, tchau.